ao Deus e Pai de Cristo o Senhor. No Filho dos céus derramou suas bênçãos sobre nós. E por os santos para Deus nos destinou a ser. Pra sempre assim nos adotou em Cristo Filho ser. Pra o louvor da tua glória, da tua graça e bondade, Senhor. Pra o louvor da tua glória, Deus e Salvador. Bendito seja o Deus e Pai que em Cristo a graça traz. No Filho nos purificou, sua morte nos remiu. E nele nos fez conhecer qual era o seu querer. Que Cristo fosse o eterno Rei, para os planos seus cumprir. Ao louvor da tua glória, da tua graça e bondade, Senhor. Ao louvor da tua glória, Deus e Salvador. Tu és o nosso Bendito seja Deus e Pai, pois cremos no que diz, e pela fé já nos selou no Santo Espírito. Aquele que esperança traz até a redenção, até louvarmos lá nos céus ao Trino e Uno Deus. Ao louvor da tua glória, da tua graça e bondade, Senhor. Ao louvor da tua glória, Deus e Salvador. Ao louvor da tua glória, da tua graça e bondade, Senhor. Ao louvor da tua glória, Deus e Salvador. Grande Deus dos altos céus, toma o meu pobre ser. Soberano, vem reinar, não quero mais me rebelar. Elimina tudo em mim que resiste ao teu agir. Teu amor já me comprou, teu pra sempre quero ser. Meu pecado me cegou, não pude ouvir tua voz, nem sentir o teu amor ou as glórias do teu céu. Vida ao Espírito me deu, a palavra revelou no Evangelho de Jesus, paz e vida pude ter.
irmãos e amigos, meu nome é José Vieira e ficou sobre a minha responsabilidade trazer uma reflexão essa noite, uma mensagem, e peço a Deus que ela possa ter frutos, né? Que ela possa chegar ao coração dos irmãos e dos nossos visitantes. E para tanto, vamos fazer uma oração agradecendo a Deus pelo dia de hoje, por tudo que Ele tem feito por nós, né? E pedindo a Ele que nos dê orientação para que essa mensagem não atrapalhe a obra dele, né? E sim possa, de alguma forma, agregar valor. Senhor nosso Deus e Pai que está nos céus, te somos imensamente gratos, ó Pai, pelo privilégio que temos, ó Pai, de te servir, de te adorar, ó Pai. Queremos agradecer imensamente pelo dia de hoje, ó Pai, por tudo que fizeste por nós. Ser com todos os nossos irmãos, ser com todos os nossos amigos, ó Pai. Tu sabes as dificuldades pela qual cada irmão tem enfrentado, ó Pai. Que tu possas estar com cada um segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Ser com o pastor, ser com a sua família, ó Pai. Que tu possas estar com eles também, nas suas férias, nos seus descansos, ó Pai. Obrigado por tudo o que tem feito por nós, ó Pai. Nos ilumina, nos guarda e nos protege de todo mal. Essa oração te faço em nome e por amor de Jesus. Amém. Então, para dar início à nossa reflexão dessa noite, eu trouxe um pequeno texto do pastor José Humberto de Oliveira, e em que ele aborda um tema que é muito discutido nos dias de hoje, né? Quanto mais tempo passa, mais nós ficamos, mais nós vemos o mundo preocupado, se podemos dizer assim, com o próprio sentido da vida, né? Como nasceu, de onde veio, para onde vai, são perguntas que as pessoas têm, né? É intrínseco, isso pertence a cada ser humano, e as pessoas buscam, né, de várias formas encontrar resposta para isso, né? E é sobre esse tema que nós vamos abordar hoje, tá? Eu vou ler um pouco sobre o que ele fala a respeito, né? E depois durante o texto, a gente vai discutindo um pouquinho os assuntos, tá bom? Então ele começa falando assim: muitas pessoas gastam boa parte da vida buscando algo que dê significado e sentido a ela. Aí ele fala que um jornalista britânico, né, ele escreveu dessa forma: falando francamente, será que antes de morrer eu tenho tempo de descobrir por que nasci? Porque eu preciso saber o porquê do meu nascimento? Porque, é claro, não consigo acreditar que foi por acidente. E se não foi, deve haver um significado. Então, assim como esse jornalista, milhares de pessoas pensam dessa forma. Elas querem tentar entender o porquê ela existe, porquê ela foi criada, né? E a busca pelo sentido da vida é algo sadio, normal e relevante. Os mais renomados psicólogos, né, do século XX reconheceram isso. Freud, por exemplo, foi uma das pessoas que falaram assim: as pessoas têm fome de amor. Jung afirmou: as pessoas têm fome de segurança. Adler disse: as pessoas têm fome de significância. E Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, coloca dessa forma: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Então, em cima disso, nós vamos falar qual é o sentido da nossa existência, qual é o sentido da vida. E aí, nós, abordando um pouco esse assunto, nós vamos pensar da seguinte forma: o modo mais fácil de descobrir o propósito, né, de uma invenção é perguntar ao inventor. Ou seja, eu não posso perguntar a mim mesmo como eu nasci, como eu fui criado, porque não fui eu que criei a mim mesmo, né? Alguma coisa, algo me criou. Eu existo por intermédio de alguma coisa, correto? Então,
vamos começar pensando sobre o que é a vida. Existem duas formas de nós compreendermos isso, né? São duas propostas para se descobrir o sentido da vida. A primeira, que é a forma como a grande maioria das pessoas se utilizam, né? É a especulação. Evidentemente, é a opção escolhida pela maioria das pessoas, né? E especular é investigar por meio do raciocínio abstrato, é fazer uma conjectura, né? Uma suposição não baseada em fatos concretos. A especulação procura entender por meio da razão, sem tomar medidas práticas, né? E essa é a primeira forma, e a forma que a maioria das pessoas acreditam, né? Eu imagino que eu vim de tal forma, que eu existo de tal maneira, ou simplesmente as pessoas acreditam no que o outro fala, ou numa linha de raciocínio ali baseada em especulação, né? Mas não tem um fato concreto, ainda mais a respeito desse tema em específico, né? Vem desde da origem da formação do universo, né? Através do Big Bang, até outras suposições, né? de alienígenas e outras situações assim, né? Mas a outra forma que nós temos para compreender, e a mais correta, a mais sábia, é a revelação. Deus revela o verdadeiro sentido da vida. Deus outorga para si, né? Ele chama para si toda essa responsabilidade de ser o Criador, né? De ter criado a vida, da vida existir através dele, né? Então nós temos que perguntar ao Criador simplesmente como ele nos fez, né? Porque ele não faz nada Deus faz sem um propósito, né? Então existe um propósito nisso tudo, né? A Bíblia, vamos colocar assim, é como se fosse um manual do proprietário. Quem é o proprietário? Deus, né? Explicando-nos a origem e o propósito da vida. O lugar mais seguro para encontrarmos as respostas sobre o sentido da vida está no livro do autor da vida, que é Deus. Correto? Então, para saber o sentido da vida, a gente precisa entender dois aspectos, né? A sua origem e o propósito, né? Nós temos que saber se a Bíblia nos explica a respeito dessa origem, né? E qual o propósito da vida, né? Isso tudo a Bíblia vai nos explicar, correto? Então, a origem da vida é Deus. A Bíblia afirma que o mundo, por sua própria sabedoria, jamais conheceu a Deus. Isso quer dizer que ninguém jamais chega ao conhecimento de Deus usando os seus próprios meios ou pela razão pura. Deus não é apenas o ponto de partida de nossa vida, ele é a fonte da vida. Aos religiosos de Atenas, por exemplo, o apóstolo Paulo asseverou que é o próprio Deus quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então vamos lá começar a olhar através da Bíblia, né? O que ela nos fala a respeito disso. Vamos lá em Atos, capítulo 17, versos de 23 a 28. Atos 17, 23 a 28. Porque, ainda andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois este que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele quem eu lhes anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa,
pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem Deus, se porventura, tateando, o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Ainda em Colossenses 1:21, ele nos afirma assim, o seguinte: e vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam. Então, assim, comentando sobre esses dois textos, o primeiro em Colossenses 1:21, a Bíblia nos afirma que o mundo, por sua própria sabedoria, nunca conheceu a Deus, através dos seus próprios meios ou da sua razão, nunca conheceu a Deus. Já o segundo texto, falando em Atos 17, de 23 a 28, Paulo pregando aos atenienses, nos mostra o Deus verdadeiro, o Deus criador de todas as coisas, o Deus a quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então, já no primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1:1, ele nos diz o seguinte: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Isso nos ensina que é sempre Ele quem inicia o diálogo. É sempre Deus, que inicia toda a criação. É Ele que chama para si a responsabilidade de todas as coisas. É sempre Ele que inicia o diálogo. Mesmo após a queda do ser humano, foi Deus quem tomou a iniciativa de ir atrás do homem. Ele enviou seu Filho ao mundo, não porque o mundo estivesse clamando por isso, mas porque o próprio Deus amou de tal maneira. E para confirmar isso, nós temos aquele versículo-chave, João 3,16, que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Já no final, em Apocalipse, o Senhor Jesus Cristo se apresenta dessa forma: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Isso em Apocalipse 22:13. Ele começou tudo, portanto, ele vai terminar tudo, exatamente como ele mesmo planejou. Para confirmar isso, vamos em Isaías 46, versículo 9 e versículo 10. Diz o seguinte: lembrem-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade me revelo às coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé, e farei toda a minha vontade. Quando as mulheres foram ao túmulo procurar Jesus, os anjos perguntaram a elas: por que buscais entre os mortos ao que vive? Elas estavam procurando um homem certo no lugar errado. Assim também, quando as pessoas procuram na sabedoria popular, nos livros de autoajuda e nas tradições humanas, a resposta para o sentido da vida, jamais acharão a resposta. Sem Deus, a vida não faz sentido. Então, enquanto o ser humano estiver procurando encontrar o sentido da vida através de qualquer outra forma que não seja a revelação de Cristo, que está na Bíblia, na sua palavra, ele nunca vai encontrar, nunca vai conhecer o verdadeiro Deus, o Criador de todas as coisas. Então, agora que nós falamos sobre a origem da vida, que é Deus, o segundo assunto, ou a palavra que está ligada a isso também, é o propósito. Nós vimos a origem da vida, que é Deus,
Agora nós vamos entender qual o propósito de Deus ter nos criado, correto? E o propósito da vida é a glória de Deus. Fomos criados para a glória de Deus, sim? Agora que já sabemos quem nos criou, precisamos saber para o que ou para que Ele nos criou. Por quê? Como? Você não criou a si mesmo, isso eu falei antes. Logo, não há jeito de dizer a si mesmo para que foi criado. Deus, falando ao profeta Isaías, ele afirma dessa forma aos seres humanos. Isaías 43, 7. Todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Paulo, se referindo à pessoa eterna de Jesus Cristo, afirmou que tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele afirmou isso em Colossenses 1,16. Colossenses 1,16 e 17. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Esse versículo ele é chave para compreendermos sobre o nosso propósito. Por que fomos criados? Vou repetir, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E esse tudo se inclui eu e você, né? Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Imagine que você vai promover um evento e seu propósito principal é exaltar a si mesmo. Qual seria a sua estratégia? A resposta é simples: fazer com que você seja o centro de todas as coisas. Fazer com que todos os holofotes, todas as luzes estejam voltadas para si mesmo. E aí, no final, todos ficam de pé e saúdam você. Assim também Deus planejou a criação. O foco não é você, é Ele. Mas como Ele consegue fazer isso e não ser a pessoa mais egoísta? Justamente pelo fato de ser Deus. Ele é perfeito. Só Ele consegue criar tudo para a sua própria glória e ainda ter um amor ilimitado, né? Então, quando nós pensamos aqui no egocentrismo, ou no fato do homem achar que todas as coisas estão em volta dele, né? Ele é a pessoa principal, é um pensamento muito errado. O pensamento correto é o teocentrismo, né? Onde Deus está no centro, todas as coisas se convergem, né? Fluem para Ele. Ele é o Criador de todas as coisas, né? E todos os propósitos de todas as coisas se fundem nele, né? E não em nós mesmos. Nós estamos inseridos na criação, na formação. Ele nos criou para a sua glória, e não o contrário, né? Quando Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vale lembrar que nesse versículo a palavra bem não significa o bem-estar de cada um, mas o contexto indica seguramente que o apóstolo se refere à imagem de Jesus Cristo que está sendo formada nos filhos de Deus, né? Então vamos lá em Romanos 8, vamos ler o contexto, não só o versículo 28, mas também o 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, não o meu, o de Cristo, o de Deus. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Cristo, não eu.
O propósito da vida não é a chamada realização pessoal ou a sua felicidade. É muito maior do que isso, né? Se você se concentrar em si, jamais desvendará o propósito da vida. Você foi feito por Deus e para Deus. E enquanto não compreender isso, a vida não terá sentido. Enquanto nós não pensarmos que somos feitos por Deus e para Deus, para servi-lo, para agradá-lo, a vida não vai ter sentido, né? O sentido da vida se converge completamente em Deus, né? O sentido da vida é a paz com Deus. Com a entrada do pecado no mundo, que trouxe a separação entre o homem e Deus, a maior necessidade do homem passou a ser a paz com o seu Criador. Então agora nós vamos falar de algo que entrou no mundo e que precisa ser resolvido, que é o pecado, né? O pecado nos separa de Deus. Quando Paulo declara que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, está nos ensinando que a reconciliação, isto é, voltar a ter a amizade perdida, era o propósito principal de Deus por meio de Cristo. Esse foi o objetivo maior de Deus ter enviado Cristo a este mundo, nos reconciliar novamente com Ele através de Jesus Cristo. A paz com Deus é o sentido da vida, porque quando a temos, estamos em condições de receber todo o favor e as bênçãos do Senhor. As promessas da palavra de Deus são para os seus filhos, e estes vivem em paz com o Pai. A Bíblia afirma que nem um ser humano por si mesmo tem paz. Ela é algo que sempre vem de Deus. Por mais que o ser humano procure a paz através de qualquer outro artifício, só vai encontrar uma paz verdadeira, descanso verdadeiro em Deus. Isaías 26:3 declara: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Percebeu como a paz está relacionada à confiança a Deus? Aos Efésios, Paulo diz que Cristo é a nossa paz. Ele fez a paz e ele evangelizou a paz. Ou seja, enquanto não tiver paz com Deus, o homem não terá paz consigo e com o próximo. E por isso não encontrará o sentido da vida. A angústia e a inquietação no coração não lhe permitirão compreender a realidade da vida. Ou seja, se o homem quer ter paz de verdade com Deus, ele tem que entender que ele está em guerra com o mundo. Porque o mundo jaz no maligno. O mundo não tem paz com Deus. O ser humano não encontrará a paz se não for através de Deus, né? E agora nós vamos entrar num ponto dos principais aqui, que é porque Deus criou o homem. Agora uma coisa bem mais específica, né? Deus não fez nem faz alguma coisa sem propósito. Nós já falamos lá atrás sobre o propósito de Deus na criação. E ao criar o homem, por exemplo, podemos destacar 3 propósitos. Então ele vai destacar 3 propósitos da criação do homem. E esse primeiro, criado para ser eterno, é o principal, ao meu ver, porque ele vai destacar exatamente a salvação, a eternidade, correto? Então, para isso, vamos abrir nossas Bíblias em Eclesiastes 3, verso 14, que diz o seguinte: Sei que tudo o que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado. E o que Deus faz isto para que as pessoas o temam. Ao afirmar que Deus colocou a eternidade no coração do homem, o autor de Eclesiastes está nos informando que o homem foi criado para algo mais do que a roda da vida, do que simplesmente essa existência aqui, né? Deus colocou dentro de nós o conhecimento de que este mundo não é suficiente.
Um historiador russo escreveu: deu ao homem tudo o que ele quer e logo ele verá que tudo não é tudo. Ou seja, o homem sempre anseia por mais, ele sempre quer mais. Ele sente no seu coração que apenas este mundo não é o suficiente, né? Isso foi colocado por Deus, para que ele sinta realmente que precisa de algo mais do que simplesmente viver neste mundo, né? Então, o conceito de eternidade é necessário para dar significado e sentido da vida. Por quê? Porque o Deus que nos criou é conhecido como o Eterno. E qualquer princípio de doutrina cristã que retire a ideia de eternidade está tirando a sua essência. Começou é uma palavra que indica tempo e não tem significado pessoal para o Altíssimo, que habita a eternidade. A vida não termina com a morte. O fim da circulação sanguínea e a ausência total de respiração não decretam o fim de tudo. A eternidade de Deus nos convence que a fé em Jesus Cristo, que é o Pai da eternidade, não é uma opção. A vida eterna, que é uma qualidade e não somente uma quantidade de vida, foi que Jesus mais prometeu durante o seu ministério aqui na Terra. Crer em Jesus significa ter a vida eterna. Então, para confirmar isso que ele disse, vamos lá em João 3, verso 36. João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ainda João 17, verso 3. Relacionado à vida eterna, né? E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Né? Então aqui nós entendemos que para o ser humano foi criado para ser eterno, mas tanto eterno voltado para Deus e ter uma vida eterna ao seu lado, como uma vida perdida, uma vida eterna perdida, sem Deus e, infelizmente, o que a Bíblia nos afirma, no inferno, né? Distante da presença de Deus, né? Segunda parte, criado para ser santo, né? Vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses 1, 21 e 22. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras más que praticavam, agora, porém, Ele, Cristo, né, nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Né? Então, nem pense numa imagem celestial, imóvel num canto da parede, ou numa pessoa legalista, e nem na série de proibições para todas as áreas da vida. Essa não é a ideia bíblica de um santo. Ou seja, muitas pessoas acham que para ser santo tem que ser legalista, né? Tem que ser uma pessoa correta, que não faça nada de errado. E quem é o ser humano para ser assim, né? Uma pessoa cheia de proibições, que não pode fazer A ou B. Não é assim que a Bíblia nos ensina, não é assim que a Bíblia nos mostra, né? Em que nos baseamos para afirmar que o homem foi criado para ser santo? A resposta é a mesma que estamos defendendo desde o início, ou seja, tudo começa em Deus. Quando o Senhor pede santidade do seu povo, ele declara que o motivo é a sua própria essência, né? Portanto, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro 1,16. O que nos diz lá? Porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. A palavra santa, a palavra hebraica para santo,
significa cortar ou separar, ou seja, separado, né? A ideia básica de santidade de Deus não é tanto uma qualidade moral de Deus, mas sim a posição ou relação entre Deus e alguma pessoa ou coisa. Nós somos separados para Deus, né? Nós estamos unidos a Ele através do sacrifício feito por Jesus Cristo, né? Assim, é dupla a ideia bíblica da santidade de Deus, além de ser uma ordenança, né? Ele é absolutamente distinto de todas as suas criaturas e exaltado sobre elas em infinita majestade. Isaías 6, de 1 a 3. Vamos ler, né? Ver o que ele nos fala a respeito. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Esses serafins tinham 6 asas, 2 especificamente cobriam os rostos. Significa respeito, né? Significa que toda a terra e todo o céu se curvam diante da majestade de Deus. Santo, 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 né? É um complemento para dizer o quanto Ele é diferente, o quanto Ele é santificado e o quanto Ele está na sua majestade, né? Sublime sobre a sua majestade. Então Ele é absolutamente distinto, né? De todos os outros seres, porque Ele é totalmente santo, né? Separado. Ele não tem qualquer comunhão com o pecado, né? Vamos ver ali em Jó 34, 10, o que nos diz a respeito. Por isso, vocês que têm entendimento, me escutem. Longe de Deus o praticar ele a maldade, e longe do Todo-Poderoso a cometer injustiça, né? Ele não tem comunhão nenhuma, né, com o pecado. Ele não habita junto ao pecado, né? O pecado é algo que nos separa dele, né? A nossa comunhão através dele não vem através de forma alguma do pecado, e sim da comunhão com Jesus Cristo. Essa face de Deus, isto é, a sua santidade, precisava ser mais enfatizada nas igrejas, da mesma forma que não fomos criados para a nossa própria glória, também não fomos feitos para nos comportar conforme os nossos próprios conceitos. É uma qualidade que adquirimos quando aceitamos a Cristo como Salvador, e não para sermos, né, salvos. Nós não temos que ser santos, né, para estarmos com Deus, e sim porque aceitamos o sacrifício dele é que nós somos separados, nós somos santificados em Cristo Jesus, né? O terceiro tópico é criado para ser servo, né? Uma coisa muito errada, né? Ou pensada de forma errada através das igrejas, através do pensamento de muitos dos pastores que estão nessas igrejas, né? Nós não somos servos, né? Nós não estamos para servir a Cristo, e sim para sermos servidos, né? Isso é um pensamento muito errôneo, muito contestado, né? Então, ao colocá-lo no Jardim do Éden, a Bíblia afirma que o propósito de Deus era para o homem cultivar e guardar. Vamos lá em Gênesis 2,15. Vamos ver o que ele nos fala a respeito. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no Jardim do Éden para o cultivar e para o guardar. Isso implica trabalho, serviço. Deus nos colocou aqui para servi-lo,
né? Muitos se esquecem que, ao confessar Jesus como seu Senhor, estão naturalmente se colocando também na posição de servos. E isso não é somente um título, mas uma posição que implicará deveres a serem cumpridos. Vamos lá em Efésios 2:10. Lá diz o seguinte: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Essas boas obras são todos os atos que fazemos em obediência à palavra e à voz de Deus em nosso coração. Servir é cumprir o propósito de Deus ao nos criar, né? O que dará mais sentido à nossa vida. Aqueles que acham que os outros devem servi-los não encontram significado satisfatório, além de não estar seguindo o exemplo de Jesus, descrito em Marcos 10:45. Lá diz o seguinte: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O exemplo está em Cristo Jesus. O próprio Cristo veio a este mundo e serviu a Deus, né? Quando ele deu a sua própria vida para nos salvar, nos resgatar do inferno, né? Então, essa é a simples reflexão que eu queria trazer para os irmãos nessa noite, né? Espero que, de alguma forma, essa mensagem possa trazer frutos, né? Para nós, para as nossas vidas, para as nossas almas, né? Vamos finalizar com uma oração. Senhor nosso Deus e Pai que está nos céus, te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que temos de te servir, ó Pai, de te honrar. Obrigado, ó Pai, para dar sentido à nossa vida, por sabermos, ó Pai, que em Ti, através de Jesus Cristo, somos mais do que vencedores, somos vitoriosos, ó Pai, porque recebemos de Ti a vida eterna, ó Pai. Obrigado, ó Pai, pela salvação que Tu nos deste, ó Pai. Venha estar com cada um de nós, ó Pai, nos livra de todo mal, de todo perigo, ó Pai, que Tu possas estar guardando-nos, ó Pai, pelo Teu amor e pela Tua graça. Essa oração que te faço em nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Boa noite, irmãos. A Ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós, os Teus filhos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia, A Ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por Teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia, oh, aleluia. A Ti, ó Deus, real Consolador, divino for
acende o amor.